Olá! Ontem eu fiz uma live aqui no Instagram e copiei ela aqui para o YouTube para que você, meu seguidor, pudesse ter acesso a esse conteúdo. Então eu fiz uma live, na verdade eu fiz uma palestra essa semana falando sobre a nova ISO 22000, versão 2019 aqui no Brasil, e eu resolvi compartilhar com todos os meus seguidores através de uma live no Instagram, e cuja parte 1 eu fiz ontem e a parte 2 eu fiz hoje. Porém, né, coisa de principiante, na hora de encerrar o vídeo, eu esqueci de salvar a live. Então o que aconteceu é que ela vai ficar no ar 24 horas no meu Instagram e vai expirar, eu fiquei sem a cópia. Então eu decidi gravar o vídeo e postar aqui para você, meu seguidor, não ficar sem esse conteúdo, ok? Então se você tiver assistido já a parte 1, agora a gente vai continuar e terminar o assunto. Bom, na live anterior, eu vou fazer uma rapidíssima recapitulação, tá? Eu dei uma visão geral da ISO 22000, do porquê ela é importante. Eu falei sobre a abordagem de processo, sobre o ciclo PDCA. Você pode olhar isso aqui no meu canal, nos outros vídeos, que tem bastante explicação sobre isso. Que é a base para entender e, portanto, para atender qualquer norma ISO de sistema de gestão. Eu falei da estrutura de alto nível, de 10 capítulos, tá? Isso facilitou muito o entendimento das normas. Facilitou com que sejam feitos sistemas de gestão integrados né, por exemplo, que hoje elas estão estruturadas em 10 capítulos e, com exceção do capítulo 8, que é onde estão os requisitos específicos da disciplina, todos os outros são iguais. Então, por exemplo, se a empresa tem uma ISO 9001 certificada e ela quer implantar uma ISO 22000 de segurança de alimentos, o que muda está no capítulo 8. Então, todos os outros capítulos foram atendidos. Atendeu uma, atendeu todas. Claro que pode ter uma ou outra variação, mas isso é facilmente adaptável. Então, facilitou muito. Essa foi uma das grandes mudanças que veio por conta da revisão da ISO 9001 de 2015. E agora isso passou para 22000. Eu falei também na live anterior das mudanças nos termos e definições, tá? Então, foi bastante ampliado, foi bem aliado ao ISO 22000, tem requisitos que foram alterados, então vale muito a pena dar uma boa olhada lá. Falei então do capítulo 4, que está aqui uma das grandes mudanças, que agora, para construir o sistema de gestão, se parte do contexto da organização. Então, o que é isso? É preciso fazer uma avaliação de riscos e oportunidades perante a organização, analisar o ambiente interno, o ambiente externo, para entender o contexto da organização. Quem trabalha com planejamento estratégico já faz isso muito bem, é muito clássico. Uma análise SWOT de forças, fraquezas e ameaças e oportunidades atende esse item. Então, se parte de analisar o cenário em que a empresa, em que a organização atua. Então, se parte de analisar, de levantar quais são as partes interessadas no negócio, os donos da organização, o proprietário, a alta direção, que tem os seus propósitos, as autoridades sanitárias, que têm a legislação que regula o mercado, os clientes consumidores, que é, né, quem vai efetivamente utilizar o produto, quem vai comer, vai consumir o produto, os fornecedores, os prestadores de serviços, para dizer assim os principais. É preciso levantar seus requisitos, suas necessidades, é preciso estabelecer o escopo do sistema de gestão, então qual é o produto, ou os produtos, ou a família de produtos da organização que vai ser o foco de todo esse planejamento para atender os propósitos da alta direção, para atender os requisitos das partes interessadas, e aí então está pronto para começar a surgir o sistema de gestão de segurança de alimentos que vai atender esses propósitos, ok? Vou falar hoje então do quê? Do capítulo 5, que é liderança, capítulo 6, planejamento, 7, apoio, 8, operação, 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria. Então, vou passar geral sobre esses capítulos e vou comentar só as principais mudanças, tá? Nada muito aprofundado. Mas você vai ter uma boa visão, tá? Então, o capítulo 5, que é o da liderança, é o que a gente pode dizer que antigamente se chamava responsabilidade da direção. Então, antes a norma só exigia o comprometimento da alta direção. Mas isso não correspondia muito bem o que é necessário para que
de fato as coisas funcionem. E também para acabar com uma crença que se disseminou no mundo inteiro, que o sistema de gestão ou as normas ISO é operacional. Isto é para produção, não é para alta direção. Entende? Isso é uma das grandes mudanças. Veio em decorrência da mudança da ISO 9001. Então, liderança, o que é liderança? É a capacidade de engajar as pessoas em prol de um objetivo comum. E, sabe, o que vem imediatamente à minha mente como exemplo, o melhor exemplo é pensar no Ayrton Senna. Né? Ele conseguia a proeza, ele me engajava a tal ponto que me fazia saltar da cama no domingo de manhã e afundar o sofá da minha mãe, esperando para ver o resultado, assistindo as corridas de Fórmula 1 e para ver o resultado que ia acontecer, a vitória, aquele desempenho extraordinário, especialmente nos dias de chuva. Então aquilo era emocionante, a gente se engajava de se agendar para assistir as corridas. E de lá pra cá, nunca mais, desde que ele infelizmente sofreu um acidente e morreu, desde que isso aconteceu, nunca mais eu senti o mesmo engajamento pela Fórmula 1, infelizmente, embora eu acho mó barato esse esporte, tá? Mas ele me vem forte como um exemplo de liderança, porque não só pelo desempenho na Fórmula 1, mas por tudo, entende? Então, tudo em que ele se envolvia era sempre assim, com esta capacidade. Então a liderança ela tem que vir desde o alto nível, da alta direção, de cima para baixo, até chegar no chão de fábrica, na operação, certo? Não o contrário. Então as normas mudaram para poder mostrar isso. Liderança é um dos princípios da gestão da qualidade, é um dos princípios da qualidade, desculpe. E sempre veio listado assim, indicado assim nas normas ISO 9001. Agora virou requisito auditável, com cláusulas na norma em que a alta direção precisa mostrar a sua liderança e essa liderança precisa passar em todos os níveis, certo? Então não basta o comprometimento, não basta liberar o dinheiro, não basta delegar as pessoas, tem que se envolver desde de cima a baixo. Por quê? Porque senão não funciona, senão não acontece com o resultado que a organização quer, que a alta direção espera, senão vai ficar para inglês ver. Certo? E vai continuar a alta direção achando que ela não tem nada a ver com isso quando tudo começa com ela, certo? É função da alta direção estabelecer a política de segurança de alimentos. Essa política, né, tem muita direção que faz o quê? Pega e delega para o coordenador da qualidade, pega e delega para outra pessoa. Ela só aprova, sabe? Então não é assim. A política de segurança de alimentos ela deve ser formulada de tal forma que ela vai Ela vai estabelecer aquele planejamento estratégico e aqueles objetivos estratégicos, aquele direcionamento estratégico resultante dessa análise do contexto, das partes interessadas e dos propósitos da alta direção. Então, essa política tem que ser formulada assim, para refletir tudo isso. E o sistema de gestão vai ser projetado, planejado para atender essa política, vai ser desdobrado em objetivos, isso vai chegar no nível gerencial e vai para o chão de fábrica no nível operacional também. Então, é a atribuição da alta direção, também delegar funções, responsabilidades e autoridades. Isso é um item pequenininho, mas ele é extremamente importante. Ele é estruturante, se não for feito assim, é uma coisa bobinha. Pode parecer bobinho, mas não é. Tem um impacto gigantesco sobre o futuro do sistema de gestão. Se ele vai dar certo, se vai funcionar ou se não vai, tá? O líder da equipe de segurança de alimentos, a equipe continua existindo, e agora o nome mudou, não é mais coordenador da equipe, agora é líder da equipe, que é para dar mais ênfase ainda na questão da liderança, certo? Então, assim, tá mais que claro, né? O que as normas estão dizendo, afinal de contas? O que elas estão dizendo em nível mundo, já que elas são, que a ISO internacional, né? Ela está dizendo assim, a alta direção, precisamos aí da sua liderança, por favor, precisamos que exerça a liderança. E não esqueça que as empresas são feitas de pessoas. As pessoas têm diversos perfis psicológicos, mesmo sendo diretores de empresas. Existem pessoas muito tímidas, existem pessoas super inseguras. Existe diretor que não desce na produção. Existe diretor que assim, às vezes parece até que tem medo de conversar com os seus funcionários.
Então, isso é uma das coisas que as normas estão dizendo, pelo amor de Deus, mude urgentemente para que as coisas funcionem, para que a organização aproveite isso, para que ela possa, de fato, crescer, evoluir, melhorar continuamente e atender todos os seus propósitos, dando um foco extraordinário no contexto do seu negócio, ok? Então, o outro capítulo é o capítulo 6, onde fala o planejamento geral do sistema de gestão. Então, aqui então chama a abordagem de risco versus oportunidades, trazendo isso para os processos do sistema de gestão, com foco no negócio, mas não só no produto, mas no negócio. Qual é o produto que vai atender esses propósitos? Então aqui, esse planejamento, ele quer o quê? Ele quer garantir que o sistema de gestão alcance todos os resultados que foram traçados pela alta direção, que aumente todos os efeitos que são desejáveis e que consiga alcançar a melhoria contínua de modo sistêmico, e tudo isso com ações implementadas nos processos e com avaliação da eficácia de todas elas, certo? Então, fala dos objetivos do sistema de gestão, que antes vinha assim numa linha escrito, entre aspas, né, que deveriam ser mensuráveis e alinhados ao negócio. É muito sutil isso aqui, muito... Cabe uma ampla interpretação, mas era pequenininho assim. Então, agora o que aconteceu? Foi super detalhado, né? Então, tá lá escrito como os objetivos devem ser estabelecidos e qual o planejamento que deve ser feito para alcançá-los. Entrou também uma novidade, que é o planejamento de mudanças. Então, antes só tinha o requisito de atualização. Esse requisito permaneceu, o de atualização. Mas entrou esse de planejamento de mudança. Então, a norma está cobrando que quando houver situações de mudança, que elas sejam planejadas, que a equipe seja envolvida. A norma está dando mais ênfase nisso. Isso já existia antes, mas não é cumprido. Sabe? Tá cheio de alta direção aí que toma suas decisões e eles têm autoridade para isso, mas que não falam, que não se comunicam com sua equipe, não avisam o que precisa, não avisam que certas mudanças vão acontecer. Por exemplo, a organização não quer mais uma portaria com um atendente, com uma pessoa atendendo, que agora tudo eletrônico. Que impacto isso tem na defesa de alimentos? Que impacto isso tem na operação? Sabe? Então, assim, da noite pro dia, a equipe de gestores é só comunicada. E aí? Qual o impacto? Ou então, vai trocar o sistema. O que vai acontecer com os documentos? Da noite pro dia, sei lá, ocorre demissão de pessoas-chave. Isso acontece, isso é a rotina. É a rotina das empresas. Ou trocou um determinado fornecedor, não compra mais dele, mas eu não tenho aprovação desse fornecedor e a minha equipe de segurança de alimentos nem sabe. Né? Então tudo isso impacta, e é uma pequena gentileza, sabe? É a mesma coisa que você marcar uma coisa com alguém e você não poder ir e não avisar essa pessoa. Então, assim, a comunicação é um fator de risco quando a gente trata de segurança. Então, agora é obrigatório o quê? Planejar essas mudanças de modo documentado. Né? Ela quer que seja comunicado para que ocorram num ambiente de maior integridade possível do sistema de gestão, para que os impactos sejam planejados, medidos e gerenciados, assim, que seja tudo tranquilo. No capítulo 7, então, é o apoio. O que é esse apoio? É as pessoas, a infraestrutura e o ambiente de trabalho. Aqui começa a surgir um pouco da infraestrutura sanitária, um pouco das boas práticas. Isso está muito mais alinhado com o texto da 9001, né? Mas por aqui tem a ver. E as pessoas continuam tendo que ser competentes, isso não mudou muito, tá? Só foi meio que reorganizado. E o que mudou, que é legal, é que foi bastante detalhado requisitos sobre aquilo que é adquirido externamente na organização, aquilo que é terceirizado e aquilo que é desenvolvido externamente. Então, o controle sobre processos externos, produtos e serviços fornecidos externamente ou terceirizados foi assim, bastante detalhado. Isso ficou muito bom. Quanto à conscientização das pessoas, também ficou mais detalhado, isso foi muito bom.
porque antes só dizia que as pessoas tinham que realizam atividades que têm impacto sobre a segurança de alimentos tinham que ser conscientes desse impacto, das suas funções, e agora foi bem mais detalhado. Então isso é bacana porque dá mais um direcionamento para quem está gerenciando ou implementando os sistemas de gestão. O outro item dentro do 7 é a comunicação. O que a norma pede? Que os eventos de comunicação que sejam pertinentes sejam ditos, então, seja estabelecido o que deve ser comunicado, quando, com quem, como e quem vai comunicar, certo? Então, assim, esse, no meu entendimento, ficou assim mais burocrático e assim, num sentido ele ficou mais burocrático. Ele pede que quando a comunicação externa seja mais detalhada quanto a clientes e consumidores. Isso ficou bom. Pede também, quanto à comunicação interna não mudou muita coisa, mas no meu entendimento, assim, eu acho que isso pouco vai agregar, porque a comunicação eficaz, ela não é falada nem muito documentada. A comunicação eficaz, ela tem mais a ver com as atitudes das pessoas e com o comportamento delas. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim. Se a alta direção que decide implementar um sistema de gestão nomeia um líder de equipe e espera que esse líder faça tudo, que ele conduza todo o processo sozinho, sem envolvimento da alta direção, isso não vai funcionar. Se esse líder pede, por favor, delegue as responsabilidades para os meus colegas gestores, por favor, delegue essas responsabilidades para que a gente possa ter uma equipe que foi delegada pela alta direção, que entenda que isto é a vontade da alta direção. Se a alta direção não faz isso, o que ela comunica? Ela comunica que ela não está nem aí para esse processo, certo? E isso é extremamente eficaz. Então, pense nisso. Comunicação é um fator de risco para a segurança não só de alimentos, mas para todos os assuntos de segurança. Se a gente for pensar isso na aviação, na indústria metalúrgica, na indústria automobilística, na indústria nuclear, naquilo que afeta o meio ambiente, naquilo que afeta a saúde e segurança de animais, de humanos, naquilo que afeta, enfim, todos os assuntos que envolvem segurança, comunicação é fator de risco. E tem muito mais a ver com os comportamentos dos líderes e com as atitudes dos líderes do que com aquilo que é escrito e com aquilo que é documentado. A documentação serve para o quê? Para dar materialidade para aquilo que foi planejado e para guardar o know-how da empresa. Essas são as grandes utilidades de se documentar as coisas, certo? Então pense bem sobre isso. E o último item, acho que é o último item do 7, é o 7.5, é a informação documentada. Então, antigamente, os documentos, a norma falava, faça um procedimento de controle de documentos, controle de registro. Não, agora é informação documentada. Agora caiu fora a necessidade de, entre aspas, procedimento documentado. Não tem mais essa exigência formal. A norma não exige que nada, não exija um procedimento documentado. Ela diz o seguinte: em várias cláusulas, que há necessidade de ter informação documentada, que isso corresponde aos documentos. E quando quer registro, ela diz informação documentada retida. Registro, o termo registro ainda é usado, o termo documento ainda é usado, mas agora está nesse contexto. Então, informação documentada é todos aqueles conjuntos de dados significativos, e aqui inclui os registros, certo? Informação documentada, portanto, não é verbalizada, não vale de boca. Há necessidade de ser controlada e mantida por uma organização para que propósitos? Para guardar o know-how, para, como eu falei anteriormente, né? Para guardar o know-how, para guardar, enfim, informações que são estratégicas e os resultados de planejamento, ok? Agora, na informação documentada, o que acontece? Como caiu essa exigência, a norma diz o seguinte: documente tais cláusulas. Agora, como você vai fazer é sua responsabilidade. Tudo que você documentar vai ter que controlar e manter. Os documentos, eles têm que ser assim bem inteligentes, enxutos, para eles trabalharem a favor da empresa e não para burocratizar, engessar ou deixar as coisas truncadas. Se isso estiver assim, é porque a documentação tá assim precisando de melhorias, ok?
O capítulo 8, então, que é o que contém os elementos que mudam entre uma norma e outra, é o chamado operação, tá? Então, aqui diz o seguinte, na 22.000, que precisa planejar, implementar, controlar, manter e atualizar os processos necessários para atender os requisitos para realizar os produtos seguros. Então, aqui entrou a parte específica. Então, começa com as boas práticas. Claro que para atender essa cláusula, precisa olhar nas ISO TS 22002 qual é a parte respectiva. Se for uma indústria, vai usar a parte 1. Se for serviços, vai usar a parte 2. Se for agricultura, pecuária, vai usar a parte 3. Se for embalagens para alimentos, parte 4. Se for pet food, ração para animais para abate, parte 6. Se for armazenamento e transporte, parte 5, porém a parte 5 ainda está em desenvolvimento, ok? Daí então vem o requisito de rastreabilidade, daí vem o prontidão e resposta à emergência, que esse ficou bem mais detalhado e super alinhado com a ISO 9001, tá? Eu não sei, eu creio, não sei com a 14, mas ele existe na 14 também, na 14.001. Entrou aqui então a APPCC numa cláusula geral chamada de controle de perigos. E aqui parte desde as especificações de materiais, do produto final, do fluxograma e das análises de perigos de materiais, superfície de contato, do processo. Pode ser que precise fazer de serviços também. Tudo vai depender das especificações de entrada do projeto de segurança de alimentos feito com a APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle. Aqui teve muitos novos detalhes, né? Então nem vou entrar para falar sobre isso, tem que falar isso em outro momento. Bom, terminou então o planejamento todo, terminou de fazer o projeto de segurança de alimentos com a APPCC, começa a sair as especificações para a operação, né? Então agora precisa atualizar as informações de boas práticas, de PPR, programa de pré-requisito, e os planos de controle de perigo. Agora ela fala assim, tá? Que quer dizer os planos de PCC, os planos de PPRO, que são as instruções de trabalho que contêm os sistemas de monitoramento dos pontos de controle críticos, PCC, e dos programas de pré-requisito operacionais. Controle de monitoramento e medição, então, quais são os instrumentos que vão ser utilizados nesses pontos de controle, onde eles precisam ser verificados, calibrados. Agora, fala dos recursos de monitoramento, eu acho que isso ficou legal. Fala, então, da verificação relacionada a boas práticas, PPR, e os planos de controle de perigos. Ou seja, tu planejou, tu já estabeleceu o que vai monitorar, já deu as especificações para operação, está monitorando, e agora verifica esse resultado, verifica tudo que está sendo monitorado, tá? E por fim, temos não conformidades, vamos para o controle dessas não conformidades. Então, isso tudo é o capítulo 8, tá? O capítulo 9, então, é a avaliação de desempenho. Né? Se a gente pensar assim, nos 10 capítulos como uma abordagem de ciclo PDCA, a gente está aqui no check. O capítulo 9 é o check. Do capítulo 1 ao 7 é o plan, do capítulo 8 executa, o capítulo 9 checa e o capítulo 10 act. Bom, o 9, então, é a avaliação de desempenho. O que ele fala? Ele fala do monitoramento, medição, análise e verificação, auditoria interna e análise crítica pela direção. Então, tudo aquilo que precisa ser monitorado, basicamente o texto continua igual, tá? Então, são dados que a equipe de segurança de alimentos tem que buscar dos processos, ela vai dar o seu parecer e vai entregar isso como uma entrada para análise crítica pela direção. Para mim, tá caindo de maduro, lendo os requisitos, que ali implica uma reunião da equipe de segurança de alimentos, uma reunião de análise crítica, ou um momento de análise crítica documentado, com entradas documentadas, com análise crítica documentada e com as saídas. Saídas prontas para servir de entradas para análise crítica pela direção. Só não entendo por que o comitê não escreveu isso, entende? Foi meio que fiquei um pouco decepcionada, porque eu esperava que isso aconteceria de uma revisão para outra, mas tudo bem. Então, a auditoria interna e a análise crítica pela direção, que praticamente não mudou nada. No capítulo 10, então, é o ACT do PDCA, né? Então, é a melhoria. Melhoria, então, abrange o quê? As não conformidades, as correções, ações corretivas, a necessidade da melhoria contínua e a necessidade da atualização do sistema de gestão, que praticamente também não mudou, certo?
Então isso aqui é muito importante, porque isto aqui, fechar e até o fim com o ciclo PDCA, é o que diferencia uma organização que segue uma norma ISO, um modelo de gestão, das outras que não seguem. As outras morrem planejando, executando e apagando incêndio o tempo todo. Planeja, executa, apaga incêndio. Só corrige, não melhora. Não atua sobre causas de problemas, assim, não atua sobre causas repetitivas ou de problemas graves. Né? Então, as empresas que seguem os modelos de gestão das normas, seja as normas ISO ou as outras normas de segurança de alimentos, elas vão até o fim com o ciclo PDCA, certo? Muito bem. Então, o conteúdo da live era esse, tá? Eu sou a Silvia Berengue, sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se gostou, deixa teu like, compartilha com as pessoas que precisam saber disso aqui, com seus colegas. Compartilha, deixa teu like, isso me ajuda imensamente para que eu possa continuar fazendo esse trabalho para vocês. Se você ainda não me conhece, te inscreve aqui no canal, ok? Deixa teus comentários e a gente se vê aqui nos próximos vídeos, nas próximas lives, ok? Um beijo, até lá!